Olá, tudo bem com vocês? Paz e graça a todos. De volta ao canal Yahushua para sempre. Já agradeço a todos os novos irmãos inscritos nesse canal. Sinta-se à vontade, vocês estão em casa. Este é o canal que tem muita coerência, um canal que usa a ciência verdadeira, a fé e a razão. A fé verdadeira, em busca da verdade, em busca do verdadeiro Deus. Já agradeço mesmo a todos, queridos irmãos e irmãs, pelas visualizações. E você que vai cair aqui de paraquedas, inscreva-se. Deixe o seu like, o seu joinha, o seu comentário. Você que tiver dúvidas. E nós vamos aqui somando juntos estes conhecimentos. Tá bom, meus queridos irmãos? Então fique à vontade, inscreva-se. Vamos fazer esse canal crescer, para que o YouTube entenda, que esse canal está crescendo. Nós falamos em 5 partes sobre o pecado original. Nós vamos pegar um gancho aqui sobre o pecado original. Peço aos queridos irmãos, os irmãos sentirem em seus corações, para que os irmãos assistam e tirem mais as suas conclusões. E pegando um gancho nesses cinco vídeos, 5 partes de vídeos que nós gravamos, eu vou estar falando algo aqui também sobre este assunto. O tema que eu vou ensinar aos queridos irmãos, é o Deus, o Criador, Deus nunca perdoou o pecado de ninguém. Eu vou repetir isso para vocês marcarem aí. Deus nunca perdoou pecados de ninguém. Fernando, mas a Bíblia está cheia de Gênesis a Apocalipse falando sobre o pecado. As cartas paulinas, as 13 ou 14 cartas, os 4 evangelhos. Mas é isto que eu vou levar os irmãos, o entendimento, para os irmãos entenderem, como eu aqui no canal Yahushua para sempre, não entendo o conjunto de livros como a palavra de Deus. Nós não entendemos que Deus, o Criador verdadeiro, desceu do ar temporal, português Brasil céu, e escreveu a Bíblia. Então, eu não posso chamar a Bíblia de palavra de Deus. Eu posso até falar, contém as palavras do verdadeiro Deus. Deus também não mandou Mateus, Marcos, Lucas e João. Deus não mandou ele escrever os 4 evangelhos. Deus não mandou. Deus não mandou o apóstolo Paulo escrever as suas cartas. Então, o que eu estou mostrando aos irmãos é que, dentro da história bíblica, tem narradores que controlam os seus personagens. São vários. Dentro da história bíblica tem histórias fictícias, tem histórias simbólicas, tem muitas metáforas, como nos 4 evangelhos, muitas simbologias no livro do Apocalipse, na Revelação. Então, nós, aqui no canal Yahushua para sempre, usamos fé, razão, ciência e coerência. Fé verdadeira. E eu quero levar os irmãos a uma fé verdadeira, a uma fé profunda, a uma fé no verdadeiro Deus. Não quero levar os irmãos no meu ensinamento aqui no canal uma fé no narrador, na palavra de Deus, mas no verdadeiro Deus. E aqueles que são fanáticos, que vai vir para refutar o Fernando,
vocês podem vir com as suas teologias cristã, judaica, mas tem que vir para refutar com todo. Vocês têm que refutar a verdade com a verdade. Vocês não podem refutar, pegar uma teologia bíblica, uma história do narrador, que não é verdade. Fernando, você está dizendo que a Bíblia contém mentiras na história? Nos conjuntos de livros? Claro que contém. Dentro das escrituras não tem só verdades. Tem mentiras. Tem histórias inventadas, narradas pelo narrador. Fernando, você virou o quê? Um ateu agora? Um agnóstico? Não, eu estou em busca da verdade. Não sou ateu nem agnóstico. Eu creio no Criador verdadeiro. Mas tenho razão e tenho fé. Então, Deus nunca perdoou o pecado de ninguém. Como assim, Fernando? Pois a Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, de pecados. Jesus falou de pecado. O antigo pacto falou de pecado. O apóstolo Paulo falou de pecado. Jesus falou de pecado. Como eu falei nos 5 vídeos que eu fiz, o pecado original nunca existiu. E eu vou confirmar isso agora. Com esse tema, Deus nunca perdoou ninguém. Deus, marca aí abençoado, nunca perdoou ninguém. Então, para você, meu querido irmão, que é evangélico, que é protestante, que é pentecostal, neopentecostal, e para todos os queridos irmãos que estão dentro das outras religiões, que os místicos e míticos satanizam, nós aqui não satanizamos, nós aqui dessatanizamos. Nós dessatanizamos. Porque eles são tão fanáticos que eles querem refutar a mentira, que eles dizem que são mentira, que são heresia, com a própria história que contém mentiras. Como que você quer refutar a mentira com a mentira, meu amado? Existe isso? Isso é ilógico. Fernando, você está chamando a Bíblia de mentirosa, Fernando? Não, a Bíblia contém mentiras. E contém verdade. Verdades e mentiras. Um dia eu estava vendo um querido irmão ensinando do preterismo completo, que todas as religiões são mentira. E colocou um ponto final. Todas no mundo, todas no planeta. E ele disse que a verdade só é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus que é a verdade. Que se acha como dono da verdade, esquece que tem as suas verdades relativas, e estava ensinando que todas as religiões é pagã. Como assim, abençoado? Se você está usando uma história fictícia, inventada, que tem verdades e mentiras, e você ensina como literalmente, pega a Bíblia e lê literalmente, e depois vem para cá refutar os irmãos, chamando os irmãos que está fora da Bíblia, está fora da palavra, está ensinando heresia. E aí vem acusando, dizendo que é um ateu, que é um agnóstico, que é um cético. Mas os agnósticos, os céticos e os ateus, eles têm razão em compreender o que está escrito na história. Nós temos que compreender. Não podemos aqui ficar usando a Bíblia para defender aquilo que eu acredito, que eu creio pela minha fé. Mas Jesus morreu ou não, Fernando, pelos nossos pecados? Jesus morreu ou não pelos nossos pecados?
Você não acredita em Jesus? Jesus não morreu por pecado de ninguém. É isso que você quer ouvir? Jesus não morreu por pecado de ninguém. E vamos compreender isso agora. Então mostra na Bíblia, os Bíblia, né? Bíblia. Olha só, Deus nunca perdoou o pecado de ninguém. Primeiro, marca aí, primeiro. Fique à vontade, meus queridos irmãos, para buscarem. Primeiro, Adão e Eva não foram perdoados. Eu vou repetir para vocês. Primeiro item. Adão e Eva não foram perdoados. Lendo o livro de Gênesis literalmente, como muitos estão lendo. Pregadores renomados, teólogos, donos de igrejas, donos de catedrais, de instituições, pastores de nome. Como assim, falando? Como assim que eles não foram perdoados? Vamos ler. Vai lá ver quem é, Felipe. O Lupe tá latindo aqui, um abençoado. Vamos entrar aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 3, diz assim. Isso lendo literalmente. Olha só. Literalmente. É literalmente, né? Você está fora da Bíblia, você dá legalidade para mim, eu vou te corrigir na palavra de Deus. Gênesis 3:3 diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Então, Deus, literalmente lendo, nós vamos começar uma série aqui, a morte espiritual nunca existiu. Vamos falar da morte espiritual, morte física, biológica, que é a mesma coisa, e vamos falar da morte eterna. Não percam. Aqui é só a introdução nesse vídeo. Deus nunca perdoou ninguém. Acompanhe o raciocínio, o que o narrador escreveu. Ele diz que Deus criou uma serpente, colocou lá dentro do jardim, o jardim no Éden, proibiu Adão e Eva de tocar ou comer a árvore do que é bom, do que é ruim. No original, bom e ruim, Codex. Tradução João Ferreira de Almeida, árvore do conhecimento do bem e do mal. E acontece, queridos, que Deus criou uma serpente, proibiu eles de comer, tocar da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o próprio Deus colocou a própria serpente lá para enganar eles. Eles vão, desobedecem, tocam, comem,
daquilo que é ruim e é bom. E Deus disse para ele: o dia que você comer, certamente vocês morrerão. Deus, na leitura literal, Deus falou que eles iam morrer. Então, eles tinham que morrer. E o narrador passa uma ideia na criação de Adão e Eva e a serpente, o jardim do Éden, que eles tinham que viver eternamente. Que eles não iam morrer aqui na terra. Essa é a ideia. E quando eles comem, agora eles são condenados e sentenciados a morrer. Eu estou falando literalmente. Estão condenados e sentenciados por Deus para morrer. Porque Deus disse que eles iam morrer. Eu estou lendo literalmente, amado. Preste atenção. Então, o que acontece? Deus perdoou? Não, porque o narrador diz que acima do Criador tem uma lei. E essa lei diz que tem que matar e sentenciar, porque Deus disse: morrerás. Deus não perdoou. Porque como que era? Se Deus tivesse perdoado, falando literalmente aqui, se Deus perdoasse eles, seria assim: Adão e Eva, vem aqui. Ia fazer uma entrevista lá com Adão e Eva. Adão e Eva, eu sei que você errou, você pecou. E Adão ouvindo, e Adão responde a Yahvé, a Deus, ao Criador: Deus, é porque eu caí numa fraqueza aqui, a serpente veio, iludiu a Eva, e eu fiz assim sem querer, né? E Deus olha para Adão e Eva e diz: não, tudo bem, eu sei que vocês erraram, eu vou perdoar vocês assim mesmo, vocês estão perdoados. Vocês não vão morrer mais. Então, dá uma ideia que o narrador fez Deus para falar a verdade. O narrador criou Deus para falar a verdade. Porque se ele muda, aí ele é mentiroso. Porque eles não morreram. E acontece o quê? O narrador vai criar uma historinha da carochinha agora. Ele vai dizer que Deus foi lá, matou o animal, arrancou a pele do animal. E Deus falou: olha, falando literalmente, vocês vão morrer mesmo, mas eu vou levando isso aqui pela barriga, Adão e Eva. Agora eu vou matar o animal. Nessa que eu mato o animal, a sentença que estava sobre vocês, eu vou fazer uma troca agora. Vou matar o animal no seu lugar. Enquanto eu mato o animal no seu lugar, vocês não vão morrer agora. Você está entendendo a historinha, abençoado? É isso que o narrador está passando. Então, enquanto para vocês não morrer, eu vou adiar a sua morte agora. Vocês pecaram, não tem perdão. É isso que o narrador está passando. Mas vamos pegar um animal, vou matar, tirar a pele dele, cobrir o pecado. Eu vou cobrir os seus pecados. Enquanto vocês foram matando, sacrificando, vocês estão adiando a sua morte. Eu dou um jeitinho aqui, eu me reviro aqui, vou levando com a barriga, Adão e Eva, e vou matar o animal, e vocês também vão matar, para vocês ir sobrevivendo.
a mais um ano de vida, a mais 12 meses. Então, isso é perdão? Cobrir o pecado com sangue não é perdão, abençoado. Não é perdão, não é perdoar. Cobriu com a pele. E o Criador, literalmente, lendo a historinha, ele não perdoou. Então, Deus nunca perdoou o pecado de ninguém. Mas Jesus perdoou, Fernando. Jesus, vamos chegar lá, abençoado. Calma aí, calma aí. Segundo, aonde há dívidas, aonde as dívidas é pagas, a dívida não é perdoada. Aonde tem dívida e a mesma é paga, não é perdoada, só foi paga. Você está vendo a mão do narradorzinho astuto na história, na criação do Gênesis? Isso se dá depois do século V. Depois do século V, pós-exílio babilônico, o livro foi inventado. Adão e Eva, serpente, jardim do Éden. Para beneficiar o judeu. A religião pós-exílica. Então, aonde tem dívidas a pagar, aonde a dívida é paga, abençoado, aprenda isso. A dívida não é perdoada. Isso acontece com nós hoje. Quando eu devo um banco, um exemplo, eu vou lá, não tenho condições de pagar aquele banco, determinado banco. Porém, chega um colega meu, um irmão, um íntimo meu, uma pessoa que vai fazer uma caridade, e a mesma vai lá, paga a minha dívida no banco. A mesma pagou a minha dívida. Porém, o banco que eu devia a minha dívida, este banco não me perdoou. Quando a pessoa vai e faz um cartão de crédito e dá problemas, e ele vai lá, fica com o nome lá na lista negra, na nossa Constituição brasileira, vai lá para a lista negra, não é para o Serasa nem SPC, para a lista negra do Banco Central, SCR. Chega lá, você paga no Serasa, paga aonde for, paga para o banco lá, mas vai ficar seu nome lá. E você não consegue, no Banco Central, você não consegue tirar nada. Ou você pagou aquela determinada financeira, ficou lá marcado, e quando você voltar lá, por mais que você pagou, você está registrado que você foi um caloteiro. Então, essa ideia de cobrir, ideia de Adão e Eva, ideia de pecado original, ideia de morte espiritual, isto é inventado. Foi inventado depois do tempo pós-exílio babilônico. Quando um grupo de sacerdotes perversos inventou a história de Adão, Eva, serpente, a morte espiritual, para eles se beneficiar com sacrifícios humanos. Aliás, sacrifício de animais, trocando a vida dos animais, matando animais, para que os homens sobrevivessem. É uma troca. Mas foi Deus que falou isso. Foi Deus que fez isso, Fernando. Foi o Criador verdadeiro que fez isso. O Deus de Gênesis não é o Deus verdadeiro.
é o Deus do narrador. Terceiro e último. Marcou aí, abençoado? Nem com o derramamento de sangue há perdão de pecados. Mesmo com o derramamento de sangue, nem com o derramamento de sangue há perdão de pecados. Jesus morreu ou não pelos nossos pecados? Hebreus capítulo 9, e versículo de número 22, a ideia de Hebreus, abra lá, lá diz, na velha Almeida, corrigida, né, os intelectuais, né, os Bíblia, vamos lá, abençoado, Hebreus, vamos ver a teologia do narrador, o que o narrador fez com Jesus histórico, vocês vão entender isso aqui, abençoado. Ele transformou Jesus histórico em cordeiro. É a mesma doutrina do templo. Qual era, Fernanda, a doutrina do templo de Jerusalém pós-exílio? A doutrina para o judeu e para a judia é que eles estavam sentenciados, condenados por Yahvé. Sentenciados e condenados por Yahvé, por Deus. Essa era a doutrina do templo pós-exílico de Jerusalém. Por isso que eles tinham a sentença divina quando eles matavam os animais, a sentença, os pecados, pecado original, pecado espiritual. Na doutrina de Jerusalém, os judeus, a sentença divina que estava sobre eles, porque estava sobre Adão, sobre Eva, os primeiros homens que pecaram. Então, transferia aquela sentença para os animais. Para o cordeiro. E o livro de Hebreus, todo o livro de Hebreus, o escritor que escreveu, que muitos dizem que foi o apóstolo Paulo, ele transformou Jesus histórico em um cordeiro. E ele, esse escritor, e também o apóstolo Paulo, das 13 cartas ou 14, ele seguia fielmente a doutrina do segundo templo em Jerusalém. Ele seguia. E ele espalhou para todos nós, para o futuro que viria, a doutrina, a teologia da sentença, da condenação. Mas ele pegou Jesus histórico e transformou ele em cordeiro. Hebreus 9, em versículo 22. Isso é ateísmo, Fernando? Não. Isso é compreender o escritor. Olha só. Hebreus 9, 22. Hebreus capítulo 9, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Porém, eu digo para o escritor de Hebreus, mesmo com o derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Não há perdão de pecados. Até o próprio Messias histórico, ele não perdoou pecado de nenhum de nós. Ele não perdoou
pecados. Eu repito, eu vou repetir para vocês entender, abençoado. Vocês que diz que o homem vivia um estado de morte, porque o apóstolo Paulo disse, isso, o outro disse, a Bíblia diz assim a Bíblia. Até o Messias, ele pegou o Jesus histórico, transformou ele em um cordeiro e diz que o cordeiro, ele morreu pelas nossas dívidas. A teologia dos hebreus. A teologia dos hebreus, dos judeus. Mas não perdoou o pecado. Jesus não perdoou o pecado nem daqueles nossos ancestrais, nem nosso também. Jesus morreu não pelos nossos pecados. Como que ele morreu pelos meus pecados? Pois se inventaram o pecado, inventaram Adão, Eva, a serpente, a morte espiritual. Como que ele morreu pelo meu pecado? Pois se não existiu literalmente um Adão que pecou, uma Eva que pecou, uma serpente que falou, não existiu. É invenção, abençoado. Não existiu. Como que Deus perdoou? Pois se não houve pecado, não houve pecado original, não houve morte espiritual, não houve nenhum jardim do Éden, não houve nenhum Adão, nenhuma Eva. Houve uma criação verdadeira do Criador. Vocês estão entendendo? E o apóstolo que diz que eles dizem que é o apóstolo Paulo, ele seguia a teologia do segundo templo. Qual era a teologia? Termina agora. Qual que era a teologia do segundo templo? Era, enquanto matasse um animal, Deus adiaria as suas mortes físicas, biológicas. E o apóstolo Paulo, que os irmãos em graça gostam tanto dele, ele espalhou isso para todo mundo. A doutrina do segundo templo que os judeus inventou. Se fosse pelo menos uma dívida verdadeira. Mas não é. Não é uma dívida verdadeira. Não é um pecado verdadeiro. É uma coisa inventada, manipulada, criada pelos sacerdotes do templo, do segundo templo de Jerusalém. Termina agora, último. Dentro do islamismo, cristianismo e judaísmo cristão, não há perdão. Não há perdão nessas religiões. Não tem perdão lá, abençoados. Eles não aprenderam nada sobre o perdão. Eles aprenderam sobre cobrança, contabilidade. Enquanto as ovelhas estiverem lá, dê uma puladinha, mas voltamos agora. Enquanto as pessoas estiverem lá, dentro das religiões, seja qualquer uma delas, principalmente a que os judeus criou, principalmente as 3 maiores do mundo. Essa que se diz monoteísta, enquanto você estiver lá, eles aprenderam de contabilidade. Eles aprenderam que vocês têm que pagar o quê? A dívida. As dívidas. Eles ensinam a todos, e me ensinou também, eu participei disso, que vocês estavam condenados e Jesus veio e perdoou os vossos pecados. Mas é mentira. Eu digo para este narrador, nem com derramamento de sangue há perdão. Deus nunca perdoou ninguém na Bíblia.
Por quê, Fernando? Porque pecado original nunca existiu. Já pensou se essa história que nós lemos em Gênesis de Adão e Eva e a serpente fosse verdade literal? Que Deus é esse, abençoado, que cria uma serpente, proíbe, coloca eles lá dentro de um jardim, proíbe eles, mas mesmo proibindo, coloca eles para eles caírem na da serpente. E aí vem os donos da verdade e cria o estado espiritual, a sentença, a condenação, a morte espiritual, o perdão. Deus perdoou. Deus perdoou. Mentira. A teologia de Paulo é a teologia do Templo de Jerusalém. Mas só no livro de Hebreus só muda o Jesus histórico e faz Jesus histórico um cordeiro. Que ele perdoou. Ele pagou, não perdoou, pagou as dívidas. É como aconteceu na historinha de carochinha inventada. Deus matou o animalzinho, o bichinho, tirou a pele com sangue, cobriu a nudez de Adão para adiar a sua morte. Você está entendendo agora a realidade das Escrituras? Eu não tenho aqui invenção, eu não tenho aqui espiritualismo, eu não espiritualizo nada, não quero espiritualizar, não. Capítulo 8 de João. Eu sei que tem várias passagens que apresentam aquele Jesus da fé, que agora eu chamo Jesus da fé, porque tem um Jesus da fé e tem um Jesus histórico. Aquele Jesus do capítulo 8 de João e este Jesus dos evangelhos, que ele perdoa os pecados vivos, ele está indo contra a doutrina do apóstolo Paulo, que era a doutrina do segundo templo, que era matar o animalzinho para cobrir o pecado. A mentira do sacerdote dos judeus. Então, quando levaram a mulher, ele disse: os teus acusadores não te perdoaram, não te condenaram? Qual era a doutrina lá? Mesmo nessa história inventada de João 8. Era a doutrina do templo, estavam condenados. Eles estavam condenados por uma doutrina inventada, mentirosa, dos sacerdotes cruéis, Zoroastruta, da Pérsia. E ele disse: seus acusadores não te condenaram, também não te condenam. Vai e não peques mais. Mas se o apóstolo Shaul diz que sem o derramamento de sangue não há perdão de pecado. Não é perdão de pecado, narrador. Você está usando o nome de Shaul. Não é perdão de pecado. É pagamento de dívidas. Não, mesmo com derramamento de sangue, escritor aos Hebreus, mesmo derramando sangue, na história literal de Gênesis 3:3, mesmo derramando sangue, Yahvé matando, Deus matando um animal, derramando o sangue do animal, cobrindo a nudez, o pecado de Adão, eles foram acusados e sentenciados. E aí eles inventaram o quê? Morte espiritual.
Então Jesus, do capítulo 8, como que ele perdoou? Pois se ele não tinha nem derramado sangue ainda, não tinha nem morrido ainda para pagar a dívida. Você está entendendo a Bíblia? E Paulo continua com a doutrina do segundo tempo. Termina agora. Efésios. Ele continua. Para muitos, Deus revelou para o apóstolo Paulo a graça de Deus. Que graça, hein? Ele revelou, não foi Deus que revelou nada. Quando eu falo que não foi Deus, não estou falando que o Criador verdadeiro é mentiroso. Eu estou dizendo que o escritor, o narrador, que é mentiroso, é o narrador que mentiu. Mentiu em nome das personagens criadas. Pois se o segundo templo mudou a doutrina, eles criaram isso para eles ficar matando animal. E até hoje, termina agora, uma parte dos judeus sionistas, não todos os judeus que existem hoje, eles estão matando galinhas para mulheres femininas e matando galos para homens masculinos, feminino e masculino, cortando a galinha, fazendo um ritual de sentença divina de Hashem, rodando a galinha na cabeça das pessoas, transferindo a sentença, que não é verdade, nunca foi, transferindo a sentença de Yahvé sobre eles, transferindo a sentença, não o pecado, sentença para a galinha, depois sacrificar a galinha e dar a galinha aos pobres. Chamado, antes da festa do Yom Kippur, o dia do perdão. Mentira! Mentira! Não existe perdão na Bíblia. Deus nunca perdoou ninguém. E aí mata a galinha, faz os seus rituais e diz que a sentença que estava de Yahvé sobre o ser humano foi transferido para o animal. Antigamente era bode, era rolinha, era passarinho. Aí ficou caro lá em Nova York e tal, né? Israel, o Estado de Israel. Aí eles acharam melhor pegar a galinha. Você está vendo que dentro da religião judaica e cristã não há perdão lá, abençoado. E você que está dentro de uma religião assim, que não tem perdão, que cobram só dívida e que te acusam de pecador. Você é um pecador, você é uma pecadora. Você pecou contra Deus. Você pecou contra o Espírito Santo. Você pecou. Se arrependa. Mentira, pessoal. Deus nunca perdoou pecado. E se você tem como é que diz? Se você está pensando, colocando culpa dentro de você, você não é culpado. Arranca, joga no lixo, exclui, joga na latinha de lixo. Você não tem culpa nenhuma. Nenhum ser humano tem culpa de nada de espiritual. Nada. Nós erramos moralmente, como eu já ensinei, com outro irmão que nós vemos, que nós tocamos, que é como nós, seres humanos, nós erramos. Ferimos o irmão, aí nós temos que pedir perdão. Mas para aquele que é invisível, que é o verdadeiro Deus, você nunca pecou contra ele. E Adão nunca pecou, nem Eva.
é historinha de carochinha, inventada pelo segundo templo pós-exílio. Tirada, inventada, que Deus matou animalzinho, um bichinho, cobriu para não morrer. Então, não vive com culpa, não. Tira essa culpa. Agora, se você não conseguir pedir perdão pro irmão que você feriu, errou, aí você tem um problema psicológico. Aí você tem que procurar um psicológico. Não é possível uma pessoa ferir a outra e não pedir perdão. Mas Deus não. Deus não. Porque quando Deus fez o verdadeiro homem, a verdadeira mulher, a sua criação literal, verdadeira, não a de Gênesis, escrita, narrada, criada, inventada, simbólica. Quando ele fez o homem e a mulher, ele fez sem colocar cobrinha lá no Éden. Ele fez Adão e Eva sem colocar serpente. Você está entendendo, abençoado? Você está entendendo? Eu acredito no Criador. Então, quantas passagens que falam, principalmente daqueles que eles dizem que Deus revelou para ele, o apóstolo Paulo. Que nada, o apóstolo Paulo, ele tinha a doutrina do segundo templo de Jerusalém. Aí nós vemos lá na frente o narrador mudando, que ele encontrou com Jesus, o Jesus ressuscitado. Aí em Hebreus só transforma Jesus em Cordeiro de Deus, mas o próprio Jesus não perdoou o pecado deles. Não perdoou o pecado deles. Nem o sangue do próprio Messias não perdoou o pecado. Por que, Fernando, não perdoou? Porque nunca ninguém pecou. Nunca Adão pecou. Nunca Eva pecou. Nunca houve serpente no jardim do Éden. Falo a verdade. Jesus não morreu pelos nossos pecados. Não. Porque a história é inventada. A história é criada. Não foi Deus que fez aquilo lá no Jardim do Éden. Aquilo foi o narrador. Foi os homens que criaram a história. Então tira essa culpa, joga no lixo. Você é uma pessoa livre. Mas só que a religião não diz que você pecou, vai para o inferno. Você pecou, vai pagar. Eles não perdoam, não há perdão, abençoado. Não há perdão no cristianismo. Pecou, pisou no sangue de Jesus. Pecou, você pecou contra Deus. Eu pequei contra Deus. Pequei. Olha a historinha, né? Que inventaram do filho pródigo. Pequei contra meu pai e pequei contra o céu. Como? Como que pecou contra o céu? Pois se não existiu pecado, eu vou voltar falando do pecado, vou voltar falando da morte espiritual. Então, meus queridos, o judaísmo e o cristianismo não tem perdão. Porque perdão, Deus nunca perdoou ninguém. Até na história literal. Mas aí uns que são místicos e religiosos vão vir dizer não. Mas Jesus era Deus. Deus encarnado. E
Está escrito, Fernando, que Deus perdoou o mundo através de Jesus. Mas quem falou isso? Quem narrou isso? Quem escreveu isso? Hã? O verbo de Deus, quem? Quem? Eu vou voltar falando sobre isso. Mas, mesmo assim, é dívidas. É dívidas, não é perdão. E o que podia do perdão. Estou indo. Paz e graça a todos.